Se você acha que Bruce Lee era apenas uma icônica estrela de cinema, saiba que ele era muito mais do que isso. Com toda a sua habilidade nas artes marciais, ele também era filósofo e cineasta. Ao menos é isso que nós sabemos. Aliás, algumas pessoas dizem que ele era tão forte que parecia ter superpoderes. Quer saber de algumas evidências que nos provam que Bruce Lee era um super-homem? Meu nome é Ivan Lima. Vem comigo, que eu vou te contar alguns fatos surpreendentes dessa grande estrela. Uma das coisas que mais chamava atenção entre as habilidades de Bruce Lee era a sua velocidade. Durante suas lutas, era nítido como ele conseguia facilmente acertar uma pessoa e, ao mesmo tempo, desviar com facilidade dos seus golpes. Por causa do seu talento, muita gente insistia em desafiá-lo para brigas de rua. Por algum motivo, algumas pessoas dos anos 70 queriam provar que ele não era lá essas coisas. Na maioria das vezes, Bruce Lee sempre evitou essas lutas, mas alguns desafiantes eram insistentes. E em 3 ocasiões, ao menos até o que se sabe, Bruce Lee aceitou os desafios e terminou a luta sem ser atingido uma vez sequer. Ele era extremamente rápido, conseguia esquivar dos golpes e era praticamente impossível acertá-lo, a não ser que o adversário fosse alguém tão forte quanto Bruce Lee. Em um caso muito conhecido, Bruce Lee foi desafiado por um dublê no set do filme Operação Dragão. Lee aceitou o desafio e venceu a luta apenas esquivando dos golpes do seu oponente, que acabou batendo a cabeça e desistindo da luta. Outro fato surpreendente sobre sua velocidade aconteceu durante as gravações do filme Besouro Verde, onde Bruce Lee fazia o papel do personagem Kato, amigo do herói do título. O problema é que os movimentos de Bruce Lee eram rápidos demais para as câmeras de filmagens, e por isso os editores tiveram que desacelerar as imagens. Quando ele viu como as imagens estavam ficando, ele observou que nas cenas de lutas ele estava praticamente parado. Nada comparado à sua velocidade real. Por algum motivo, os produtores não queriam que ele parecesse mais forte que o personagem principal. Então pediram para que Bruce Lee diminuísse a velocidade dos seus golpes. Nas cenas originais, os golpes de Bruce Lee eram tão rápidos que as câmeras só conseguiam registrar um borrão. Ele então aceitou diminuir a velocidade para que as imagens pudessem ser capturadas adequadamente com a tecnologia que era usada naquela época. Você se lembra daquela icônica cena do filme Karate Kid, onde o Sr. Miyagi tenta pegar moscas com hashis, aqueles pauzinhos usados para comer comida japonesa? Dizem por aí que essa cena foi inspirada em um treinamento de Lee. Além de treinar velocidade, ele também gostava de treinar precisão. Por isso, ele pedia para que seu assistente jogasse grãos de arroz para cima, enquanto Lee tentava pegar os grãos usando hashi. Além da velocidade, sua força também era sobrenatural. Sendo um filósofo, uma vez Bruce Lee disse a seguinte frase: "Eu não tenho medo do homem que praticou 10.000 chutes diferentes, mas sim do homem que praticou o mesmo chute 10.000 vezes." E, de fato, era isso que ele fazia. Inclusive, ele tinha um treino severo para os seus chutes. Só para vocês terem uma ideia, os equipamentos de treino tinham que ser feitos sob medida para ele. Enquanto os sacos de areia normais para treinos de chutes pesavam cerca de 31 quilos, os que Lee usava pesavam em torno de 136 quilos. E ele adorava treinar seus chutes enquanto uma pessoa segurava um escudo. Na verdade, na maioria das vezes, a pessoa que estava segurando o escudo acabava caindo no chão, por não conseguir suportar toda a força exercida pelos chutes de Lee. Quantas flexões você consegue fazer? Dependendo da pessoa, é provável que ela consiga no máximo 10. Já as que treinam diariamente conseguem fazer um pouco mais. Mas Bruce Lee era diferente de tudo e de todos. Quando jovem, ele adorava mostrar como eram seus treinamentos. E uma das suas apresentações favoritas
era mostrar como ele conseguia fazer flexões com apenas 1 ou 2 dedos. Ele dizia que passava pelo menos 6 horas por dia treinando, pois só assim conseguiria aperfeiçoar todos os seus movimentos. A força surpreendente não se limitava apenas aos dedos de Lee. Ele também conseguia fazer barra com apenas um braço. O famoso soco de 1 polegada é outra evidência do quanto Bruce Lee era forte. Ele conseguia invocar tanta força em seus braços que era capaz de derrubar uma pessoa que estava a menos de 1 polegada de distância. Esse feito era tão impressionante que alguns cientistas tentaram estudar o cérebro de Bruce Lee para tentar descobrir como ele conseguiu essa façanha. Ainda mais impressionante que isso, existe uma imagem rara onde foi registrado que Lee conseguiu, com seu soco de 1 polegada, quebrar uma placa de madeira. Em um outro caso, muito conhecido pelos fãs de Lee, contam que ele deslocou o ombro de um dos seus discípulos, mesmo que sem querer. Dizem que ele não teve a intenção de machucar o discípulo, já que o golpe dado não foi nem um soco, mas um simples tapa contra o ombro do aprendiz. Bom, mas se ele conseguia derrubar um homem com um soco de 1 polegada, imagina o que ele conseguia fazer dando um tapa em um aprendiz. Um fato que pouca gente sabe é que em 1970, Bruce Lee sofreu uma lesão tão grave que ele quase teve que colocar fim em sua carreira. Nessa época, suas rotinas de treinos eram extremamente severas e perigosas, mesmo sendo executadas de forma correta. Um dia, Bruce Lee resolveu começar seus treinos sem fazer o devido aquecimento. Ele então fez um exercício que era chamado de Bom Dia, que era basicamente colocar uma barra de 45 quilos sobre os ombros e depois se curvar até quase encostar no chão. Quando ele fez o exercício sem se aquecer e se alongar, algo muito estranho aconteceu. Bruce Lee foi internado no hospital e os médicos disseram que ele tinha danificado o 4º nervo sacral de sua coluna. O médico de Lee disse que ele nunca mais poderia praticar Kung Fu, pelo menos não no ritmo que ele costumava praticar. Bruce Lee passou 6 meses tentando provar que os médicos estavam errados. Quando saiu do hospital, ele voltou a treinar e, por incrível que pareça, se tornou bem mais rápido do que era antes de sofrer a lesão. E se eu te disser que o lendário Bruce Lee simplesmente conseguiu derrotar o famoso Jack Chan? Para quem não sabe, Jack Chan começou, ainda muito jovem, a fazer atuações nos filmes de Bruce Lee. Uma das primeiras aparições dele foi no filme A Fúria do Dragão. Jack era um excelente dublê, o que mostrava que era difícil alguém conseguir machucá-lo. Mas como estamos falando de Bruce Lee, sabemos que para ele nada é impossível. Em um vídeo, o próprio Jack Chan relatou a história de quando ele acidentalmente foi atingido por um pedaço de madeira na cabeça, enquanto interpretava um capanga que atacava Bruce Lee. O ator relatou que, na hora, suas vistas escureceram e ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. Felizmente, o golpe não foi tão mortal assim e Jack Chan acabou sobrevivendo. Ele apenas riu do incidente e contou que essa foi a oportunidade que ele teve de conhecer Bruce Lee, já que o ator pediu desculpas inúmeras vezes e perguntou o nome de Jack Chan. Outra lenda do cinema também sofreu nas mãos de Lee. Segundo os memes que circulam na internet, Chuck Norris é um homem incansável, capaz de derrotar qualquer inimigo. E, de fato, em entrevistas, Chuck Norris sempre se recusa a responder à pergunta se Bruce Lee poderia vencê-lo. Porém, uma vez, Norris assumiu que uma das únicas pessoas que poderiam vencê-lo era o lendário Bruce Lee. Claro que a gente nunca verá uma briga entre os dois, mas podemos nos contentar com a cena em que Bruce Lee derrota Norris no filme O Voo do Dragão. A verdade, caros amigos, é que apesar de Bruce Lee ter todas as características de um super-homem, ele era uma pessoa completamente normal. Ele apenas
estava bem acima da média em relação às outras pessoas. E convenhamos que todas as suas habilidades surgiram a partir de muito treino e dedicação. Espero que tenham gostado de todos esses fatos que praticamente fazem de Bruce Lee um super-homem. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau!